Nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos dá de podermos nos reunir com este propósito tão especial de adorarmos, de agradecermos, de consagrarmos e proclamarmos o nome daquele que é o Senhor e a razão da existência deste ministério, desta igreja, desta comunidade, que é a Igreja Presbiteriana de Guiratinga. Bem, conforme nós temos anunciado, estão conosco, a convite de forma especial para estar participando desta celebração, o Luiz Renato, que está conosco. Eu convido ele com a sua família, que esteja aqui à frente, porque temos aí uma turma nova na igreja, que não tem conhecimento, um pouquinho deste servo do Senhor, filho desta igreja, enquanto criança, como as crianças que aqui estão, esteve aqui. Eu convido também a sua mãe, a Dalila, que muito serviu ao Senhor neste lugar. E aproveitando a Dalila, que eu peço que venha à frente, eu convido também a dona Adélia e também a Vânia. Por quê? Porque essas três irmãs serviram ao Senhor na escola, Reverendo Domingos Fernandes como diretora, então a dona Adélia, depois foi a Dalila e depois a Vânia, e assim encerrou o ministério desta igreja através da escola Reverendo Domingos Fernandes. Aí faz parte desta história Dona Belita, Reverendo Delmiro, servos do Senhor que já partiram. Diga! Ah, sim. E convido também a Ana Ruth, esteja aqui à frente. Ana Ruth é filha do Reverendo Sival, que foi um dos pastores que pastoreou a Igreja Presbiteriana de Guiratinga. E para mim foi uma alegria enorme, não apenas ver a dona Adélia conosco, mas também a Ana Ruth. Gente, que alegria tê-los conosco. E convido o pastor Juliano. Cadê a Rafaela? Sua filha, a esposa não pôde vir, em razão de outros compromissos, A Josi. Gente. Hã? Ah, foto comigo? Eu gostaria de deixar uma palavra para os amados. Vocês fazem parte dessa história também, E a gente louva ao Senhor porque a Igreja Presbiteriana de Guiratinga foi abençoada pela presença de vocês quando estiverem conosco, aqueles que não estão mais, e com aqueles que ainda continuam. E eu tenho certeza que esta igreja abençoa a vida de vocês. O Luiz Renato, ainda quanto pequeno, tocava o harmônico, como é que chama? O órgão, Então, regendo junto com a dona Belita, e também a Nalvaí, enfim, começou a vida de música aqui nesta igreja, e hoje está servindo ao Senhor na área da música, na igreja do Senhor Jesus, lá em Cuiabá, na igreja central, e que as filhas, possam, juntamente com a esposa, tomar conhecimento deste legado maravilhoso que o seu marido, seu pai, deixou para nós e tem deixado. E Dalila está aí acompanhando, esposa do nosso presbítero Genésio, que já está com o Senhor, e também muito contribuiu, principalmente na escola Reverendo Luiz Fernandes. Dona Adélia, conheci posteriormente, porque quando vim para cá já não morava mais em Guiratinga, mas a gente fica feliz em poder novamente revê-la e saber que a irmã fez parte dessa história. E a Ana Ruth casou com o Jataiense, filha do Reverendo Sival, e depois de mim é o pastor que mais ficou aqui como pastor desta igreja. Então nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês. Eu convido o presbítero Paulo Pereira que venha aqui à frente e faça uma oração, abençoando a vida destes amados irmãos, que estão conosco, e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, pela sua bondade, pela sua misericórdia que tem se revelado e tem chamado tantas vidas que tem servido ao Senhor, no decorrer do tempo desta igreja, da sua história, em especial estes que aqui estão nos abençoando com a presença deles e vivendo este momento tão especial de encerramento da celebração dos 93 anos de festividades da nossa igreja. Oremos, vamos ficar de pé, irmãos.
Ó Santo Deus, amado Pai que está nos céus, minha gratidão ao Senhor, ó Deus, por fazer parte desta igreja, 75 anos de igreja. Amém. Muito obrigado a Deus, porque eu conheci esses irmãos, ainda crianças, muitas crianças, e hoje, ó Deus, eles fazem parte da tua igreja, não em Guiratinga, mas de outras igrejas fora de Guiratinga, dando seu testemunho como servos do Senhor. Amém. Como aquilo que aprenderam aqui na infância, ó Deus. Muito obrigado por essas vidas, ó Deus, que cada um possa crescer mais e mais, ensinando os seus filhos, os seus familiares, ó Deus, a bênção que é servir ao Senhor na igreja do Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus, por essas vidas. O Senhor continue dando a eles, ó Deus, o crescimento e o fortalecimento da fé no Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus, por esta igreja, pelos 93 anos, ó Deus, de existência desta igreja, Deus. Mas há mais de 100 anos, ó Deus, 123 anos que essa igreja existe. Muito obrigado, Deus. Cada vida que hoje se reúne aqui para ouvir a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa trabalhar os corações. E que nós possamos sempre nos alegrar e nos regozijar com a palavra do Senhor. Como ainda criança, ó Deus. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Esteja abençoando o restante dessa escola e também o culto à noite, para que seja uma bênção na nossa vida, como tem sido, ó Deus. Amém. E que nós possamos desenvolver sempre mais e mais a nossa fé no Senhor Jesus. Em nome que nós agradecemos por essas vidas aqui presentes. Amém. Amém. Podem sentar, que Deus abençoe vocês. Tem alguns avisos a passar para a igreja. Depois nós vamos dividir as crianças. Diga, Luiz. Ah, sim. Ok, isso bem. Benção. E hoje à noite, né, nós teremos aí, trazendo um pouquinho da história do coral. Irmãos que cantaram no coral no passado, junto com outros irmãos, estarão sob a regência do nosso irmão Luiz Renato, louvando ao Senhor com alguns hinos, né? Resgatando um pouquinho dessa história. A nossa igreja não tem coral, mas não é porque nós não queremos ter, né? Falta recursos humanos para isso. Mas quem sabe Deus permita que possamos resgatar isso, né? Tendo alguém que possa nos ajudar neste ministério. Coral sempre ele tem o seu lugar especial na casa do Senhor, na condução da adoração ao nosso Deus. Bem, os nossos avisos. Bem, nós temos aqui a agenda do PRO. Eu não vou entrar em detalhe dessa agenda, mas eu quero apenas destacar algumas coisas. Tivemos em primavera a reunião extraordinária do presbitério de Rondonópolis. Foi sexta-feira e ontem, até a tarde. E dentre as resoluções foi tomado, né, que a reunião ordinária do nosso presbitério, que vai ser em nossa igreja, ocasião em que o seminarista Mateus e o seminarista Lucas Pacheco estarão sendo examinados para licenciatura ou ordenação. Então essa reunião vai acontecer em março, no dia 6 e 7 de março, sexta-feira e sábado. Vamos receber o nosso presbitério numa data tão significativa, quando então o nosso irmão, seminarista Mateus, estará terminando assim a sua preparação, e já foi aprovado pelo presbitério a sua designação como pastor, que vai estar nos auxiliando a partir de 2026. Então será um momento de festa, de celebração para a nossa igreja. Além de receber o presbitério, estaremos aí tendo esse processo de exame, sermão de prova, enfim, todo o processo que a igreja requer para que alguém seja ministro, servindo ao Senhor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, estejamos aguardando essa data, para que assim a igreja possa estar presente, testemunhando este momento histórico, mais uma vez, onde mais um filho de Guiratinga, como Juliano, está servindo ao Senhor no ministério pastoral. Então nós louvamos ao Senhor pelos frutos, tantos frutos que essa igreja tem colhido na obra do Senhor. Bem, semana de oração deste mês de setembro, semana da pátria, temática deste mês. Então nós vamos trabalhar clamando ao Rei das Nações pela nação brasileira, baseado em Apocalipse 15, 2 a 4.
né? Então temos aí quem vai conduzir as devocionais. Vai ter abertura comigo, o presbítero Jaime na terça, o presbítero Zacarias na quarta, na quinta, o presbítero Luiz Mário, e na sexta, evangelista Lincoln. Bem, temos também o convite de casamento, de aniversário, né? Da Zara, filha do Jairo e da Isabela, para toda a igreja no próximo sábado, às 18 horas. Então, e a gente pede só para ajudar os irmãos, né? O Jairo, com a sua família, na organização da celebração aí do aniversário de um aninho da sua filha, que esteja aí, né, dizendo, confirmando a sua presença, para que eles possam se organizar aí, tá bom? Todos estão convidados. Pode confirmar aí um dos diáconos na portaria, tá bom? Bem, crianças, vocês podem neste momento ir para a salinha. Eu gostaria de pedir àqueles que nos visitam e fiquem de pé, enquanto as crianças estão saindo. Os visitantes, que são filhos de Guiratinga, estão com a gente, né? Temos tanta gente, o presbítero Zé Campos e Dália, o presbítero Netinho e a Neiva, a família aí do Juliano, né? O Edsonei, ixi, tem tanta gente. O Rafael Rosa, que Deus abençoe, que alegria, podem sentar. Os irmãos da Vila Aurora, esqueci o nome mesmo, Silas e Fausta, né? São lá da Igreja Cristã da Vila Aurora. Daí também quero dizer que nessa reunião do presbitério, pastor Manuel de Tesouro, que já pregou aqui no aniversário da nossa igreja, né, recentemente, ele já foi aprovado, será pastor auxiliar da igreja lá da Vila Aurora do pastor África. Então, nessa reunião já teve esse exame e essa aprovação. Então, os filhos voltando para a região, e a gente fica feliz que a nossa igreja, ao vir para o presbitério de Rondonópolis, está abençoando esse presbitério e nós com seus servos, frutos desta igreja. Já tem o pastor Adilson, agora o pastor Manuel, eu, o pastor Mateus, né? O futuro pastor Mateus, vai servir ao Senhor com a gente. Enfim, bênção do Senhor. Pastor Juliano, você tem a palavra neste momento. Eu também quero agradecer a visita da Zenaide. A Zenaide, isso. A gente foi vizinha, amiga, muito tempo aqui, só agora nós tivemos a oportunidade de vir na casa do Senhor, como você viu. Amém. Temos a Zenaide, que foi vizinha, né? A dona de muitos anos, mora atualmente em Rondonópolis e também está aqui com a gente. Juliano, que Deus abençoe sua vida, fico feliz em tê-lo com a gente. Você é pastor, mas eu ainda considero você minha ovelha, viu? Deus abençoe, é uma alegria, viu? Tê-lo com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queridos irmãos, bom dia. É uma alegria poder voltar. Voltar para casa é sempre bom, né, gente? E aí, eu estava ali, vim aqui ontem. O pessoal estava ensaiando. Aí eu andei lá embaixo e aí a gente vai revivendo memórias, né? Quanta coisa boa aconteceu aqui. Eu tenho falado o seguinte, deixa eu colocar essas coisas aqui, que eu preciso ler algo aqui. Recebi algo ontem que eu preciso passar para vocês. Eu tenho costumado falar que é o seguinte, tudo na nossa vida, tudo que a gente constrói na vida, a gente constrói em cima de um fundamento, de uma base. Nada se constrói em cima de uma base que não existe. Eu fico olhando para a minha vida e olhando para o passado e vendo assim, o quanto Deus tem abençoado a minha vida pessoal, ministerial, e o quanto fazer parte da igreja de Guiratinga foi fundamental para receber aquilo que Deus tem feito na minha igreja, na minha vida hoje. Aqui eu tive fundamento, aqui eu tive base, aqui eu tive solidez. Eu sou muito grato a Deus por ter nascido nessa igreja, por ter vivido aqui, por ter sido discipulado aqui, por ter convivido e tido as experiências aqui. Aí o pastor pediu para me apresentar, porque tem algumas pessoas que talvez não me conheçam aqui. Aí o Jair falou assim, seja seletivo, não vai falar tudo que você fez, porque pode ser que cause aí algo parecido com falta de testemunho. Mas eu nasci aqui fui criado, passei por todas as sociedades internas aqui, fui
dar o CP do tio Luiz, da tia Neuzinha, domingo à tarde, vinha para cá, brincava, jogava bola, ouvia as histórias bíblicas, passei pela UPA, apanhei do Zé Campos muito, nesses acampamentos. Esses dias eu fui pregar lá, aí eu não posso contar muita história, porque senão a gente sai daqui meio dia, eu tenho que pregar, eu vim para pregar, tá? Esses dias eu fui pregar lá em Jataí, e aí encontrei a turma da mocidade, da época, da turma do Marquinhos, a Sheila, os meninos da música e tal. Eu falava assim, eu vinha a Jataí de Guiratinga embarcado no caminhão, vocês lembram? A gente tinha embarcado, era mala, era menino vomitando, era aquele negócio, saia daqui Jataí, participava dos congressos, acampamento, voltava e era uma felicidade danada. Eu falo, o pessoal não acredita. E Zé Campos batendo ainda, e era um movimento muito bom. Mas aqui foi um tempo que me gostou. Depois de mocidade, logo eu fui embora. Mas eu louvo a Deus por todas as experiências, inclusive as experiências ruins. Hoje a gente olha para trás e fala assim, rapaz, foi bom. Foi muito bom. Aqui eu fui até disciplinado pela igreja. Numa dessas jogadas de bola, aí dei um testemunho e o conselho me chamou. Você está disciplinado, rapaz. Falta de testemunho. Mas que igreja séria, né? Olha para trás assim e fala, graças a Deus por isso. E mais do que isso, gente, o fato de vocês não terem desistido de mim, pastor Paulo Sérgio, só ter uma paciência fora do comum. Fora do comum. Não ter desistido de mim. Conselho da igreja, Paulo Pereira, Zé Campos, Tia Mário, tantos outros, tio Luiz. Então me fizeram meu fundamento. Eu tenho gratidão a Deus. Eu não voltar aqui para minha honra. Ok, vamos para a Bíblia, né, gente? Até porque eu vim aqui para pregar. Antes de ler a Bíblia e pregar, tem muita história. Lembro do Luiz Renato pedalando um órgão velho aqui que tinha aqui. Ontem à noite, meus pais saíram à tardezinha, saíram para fazer uma caminhada com Zena, e aí um presbítero lá do nosso sínodo, estou como vice-presidente do sínodo Sudoeste de Goiás. E aí ele pegou e mandou para mim assim, Juliano, deixa eu te mandar uma ata aqui, lê essa ata aí. Essa ata fala da sua igreja de origem. Eu falei, não é possível. O pessoal, quando eu falo de Guiratinga, o pessoal fica impressionado, porque aonde vai tão guiratinguense. Lá na minha igreja eu pastorei o filho dessa igreja. A Lília, do Paulo, o Valdeir, lembra do Valdeir Rezende, tocava baixo, Jali, da sua época. O Cairão está lá também. Então, assim, é só a graça de Deus mesmo, né? Eu pastorei essa turma. Mas tem sido uma bênção lá. Eles mandaram aqui, olha só que ata essa aqui. Paulo, você que gosta de ata. Guiratinga está aqui. Eu fiquei, rapaz, não é possível. Guiratinga está em tudo. Ata do Sino do Brasil Central. Nem era Sino do Sudoeste, pastor. Era Brasil Central. Então nós estamos falando de um sino que ia perto de Goiânia. Olha só, 1928. A igreja não existia, já. Estava organizada, mas quem era o primeiro? Já eram os americanos que estavam aqui? Certo? Isso. Olha só, depois eu passo essa ata para você, pastor. Ata de 1928. Você agora só um pedaço da ata, como se de Guiratinga aqui. Histórico do trabalho missionário presbiteriano no sudoeste de Goiás e leste do Mato Grosso. Em 1928, o reverendo Ashman Clark, americano, e a dona Sarah Graham Saylor foram nomeados pela Central Brasil Mission para iniciar o trabalho de evangelização nessa região. O reverendo Ashman, eu não sei se essa é a pronúncia, escolheu para a sede do trabalho Santa Rita do Araguaia, hoje é o Araguaia, onde permaneceu por 2 anos. A ata de início do trabalho, praticamente, nessa região. Enfrentou forte oposição da Igreja Católica Romana, contudo, deixou um marco do atual trabalho. O terreno onde está construído o templo presbiteriano de Altaraguaia, olha só, foi adquirido por ele, pelo missionário. O povo era
ferrei mesmo, o povo vinha e comprava e fazia um negócio acontecer. A gente precisa voltar para esse vídeo. Lançou as bases do trabalho presbiteriano. Olha só aqui agora, isso aqui que vai chamar a atenção de vocês. Vejamos alguns atos pastorais que provam o que estamos dizendo. No dia 30 de abril de 1928, num lugar denominado Lajeado. Hoje, Guiratinga. Não é possível, Guiratinga já estava no cenário. Distrito de Santa Rita do Araguaia. Era distrito de Santa Rita do Araguaia. Foi emancipado em... Meu irmão. Depois. Olha só, então, num lugar denominado Lajeado, hoje Guiratinga, distrito de Santa Rita do Araguaia, estado do Mato Grosso, na casa do senhor Joaquim Alcides Pereira, batiza 3 filhos do Leopoldo Alves de Oliveira, Antônia Alves de Oliveira, ponto. Aí continuou falando, Caiacone e tudo mais. Em Lajeado, Guiratinga, 1928, 30 de abril de 1928, na casa Joaquim Alves Pereira, seu Joaquim Pereira. Será que é esse? Tinha um outro? Bom, depois vocês pesquisam aí. Leopoldo é mais do Tibiné. Pronto. Então, já constou na ata do Sino do Brasil Central, Guiratinga, naquela época já estava fazendo trabalho missionário. Batizando tudo. Pronto, aí nós vamos caçando aí, nós vamos achar parente aí até amanhã cedo. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Quero te convidar para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Eu quero falar nessa manhã um texto muito conhecido. Pregar um texto conhecido é um desafio, porque todo mundo já conhece a narrativa, mas graças a Deus que a palavra do Senhor é ponto inesgotável. Toda vez que a gente vai, a gente encontra o Senhor aqui e nós queremos fazer isso. Marcos capítulo 10. Do verso 46 ao verso de número 52. Pastor, a gente vai até que horas aqui? Que horas é que é? Agora são 9h41. Que horas a gente termina? 10h15. 10h15. Eu tenho então meia hora, eu tenho que voar. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Eu estou me sentindo em casa, então por isso que eu estou tranquilo aqui e muito confortável. Hoje de manhã, eu quero fazer uma aplicação desse texto mais abordado à igreja. À noite eu vou pegar um outro tema, que aí a gente vai falar mais a respeito da vida individualmente. Ok? Pode ser? Vamos pensar um pouquinho em igreja dessa maneira. Marcos capítulo 10. Deixa eu ler o texto, eu estou na NAA, novamente atualizado, que diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chama o cego. Chamaram então o cego, dizendo: Coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego se levantou, de um salto se pôs em pé, e foi ter com Jesus Cristo, que lhe perguntou: O que você quer que eu faça para você? O cego perguntou, o cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, que estava fora. Vamos orar, gente. Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça nessa manhã. Pai querido, eu quero agradecer de coração ao Senhor pela oportunidade de voltar para a minha casa de hoje. Amém. Histórias aqui foram vividas, histórias aqui foram
vivenciadas, experiências das mais variadas, voltar aqui e ver que o Senhor continua aqui, que o Senhor continua abençoando esse povo, que o Senhor continua usando essa igreja para fazer aquilo que o Senhor quer nessa cidade. É algo que enche meu coração. Amém. Então, ao Senhor a minha gratidão. E que o Senhor fale com a gente, que eu seja simples, descomplicado, que os meus irmãos possam entender a palavra do Senhor nessa manhã. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui diante de uma situação que Jesus ele está indo para Jerusalém. Essa é a situação. Jesus está indo para Jerusalém. Por que ele está indo para Jerusalém? Porque ele tem uma missão. Jesus precisa dar um ponto final na história. A história da redenção. Ele precisa ir para a cruz. Então ele está vivendo o seu ministério e chega a hora dele ir para Jerusalém porque ele precisa ser crucificado. E ele tem ideia do que está acontecendo. Muito bem, ele está a caminho de Jerusalém. Então quando ele passa numa cidade chamada Jericó, e a gente conhece a história, né? Eu vi essas histórias sendo contadas lá ali embaixo, nas salinas. Jericó, aproximadamente 24 quilômetros daqui do Ranulfo, 24 quilômetros de Jerusalém. E quando Jesus passa em Jericó, ele vai se deparar com aquele que nós temos aqui falando, gritando por ele: Senhor, tem misericórdia, o Batista. O Batista. E essa história se tornou uma das histórias mais celebradas e pregadas ao longo da história. Então, o que a gente precisa entender para entrar no texto propriamente dito? Jesus está indo para Jerusalém. Ele tinha algo muito importante a fazer. Ele precisava pôr um ponto final na história da redenção. Mas ele está passando por Jericó e ele encontra uma pessoa totalmente fora dos limites sociais da época. Quem era um cego? Um cego não era ninguém, gente. Não era ensinado a essa pessoa a fazer absolutamente nada. Se esse menino ele nasceu cego, ele era uma sentença de morte para ele. Por quê? Porque ele não tinha as assistências sociais que nós temos hoje. O deficiente era uma sentença de morte. Se você vai ler os evangelhos, você vai ver que tinha gente aleijado, era colocado à beira do caminho. Por quê? Porque essa gente não era gente. O menino nascia cego, não era ensinado ele a fazer absolutamente nada, a não ser depender de pai e mãe, ou das pessoas que eles estavam. E quando esse povo ficava velho, eles só tinham uma única opção: mendigar. Por isso você vai ver sempre nas narrativas do Novo Testamento as pessoas deficientes sempre mendigando. Por quê? Porque não era ensinado a eles a fazer absolutamente nada na sua infância. Chegava, ficava velho, só tinha uma única possibilidade: mendigar. Está aqui partido. Mas quando eu olho para essa narrativa, e aí você vai ver que Marcos dá detalhes diferentes de Mateus, fala ali que eram 2 cegos, Lucas fala outra coisa, mas vamos ficar com Marcos. Quando eu olho para essa narrativa, a gente precisa ter um certo cuidado aqui. Porque às vezes a gente olha para a narrativa do Novo Testamento, e do Antigo também, e nós temos um problema hermenêutico. O que é isso, Juliano? Deixa eu tentar explicar. Calma, gente, estou trazendo aqui o primeiro pano de fundo histórico e tal, depois eu vou aplicar o texto. Fica tranquilo, vamos chegar na parte boa também. Nós temos um problema, às vezes, hermenêutico. O que é um problema hermenêutico? Quando você lê uma narrativa, você tem o perigo de destacar o personagem como o principal personagem daquela narrativa. Isso é um problema sério. E com essa narrativa não é diferente. Às vezes a gente olha para a narrativa e a gente faz o quê? Tenha a fé de Bartimeu, tem que ter coisa. Tenha a fé do Bartimeu. E aí você ouve tanto sermão, né? Tenha a coragem de gritar o nome de Jesus como Bartimeu gritou. O texto está falando nada disso. Há uma pessoa mais importante do que Bartimeu nessa narrativa: Jesus Cristo. E o que ele fez. E o que ele fez é algo que deve impactar a minha vida como pastor, a vida dessa igreja, a vida da minha igreja, da segunda. Porque o que Jesus faz aqui é constrangedor para a gente. Eu queria chamar a sua atenção para ver o que Jesus fez e dizer: é isso aqui. Esse é o ministério da igreja. Ô gente, Deus tem me dado a oportunidade de conhecer muito lugar. Eu nunca sonhei que Deus ia me colocar nesse lugar. Nunca pedi para Deus.
Aliás, não pedi nem para ser pastor. Deus falou, vai. E quando Deus manda sentar, você não procura cadeira não, você senta, você no chão. Nem o pastor queria ser, aí vai. E eu queria desistir muito tempo. Pastor Paulo Sérgio, pastor, se esse pastor não tivesse misericórdia de mim. E Deus tem me dado a oportunidade de ir em tanto lugar que eu nunca sonhei em ir. Pregar em tanto lugar que eu nunca sonhei. E eu estou vendo no nosso cenário, pastor, as igrejas se perdendo, as igrejas batendo cabeça, igrejas morrendo, igrejas que outrora foram fortes, vibrantes, minguando. O que está acontecendo? Eu só tenho uma convicção: nós estamos parando de fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Se a gente fazer ou fizer aquilo que Jesus mandou fazer, a igreja vai continuar. Vamos para cá. Eu quero considerar duas coisas aqui nesse texto com vocês. Olhando para Jesus. O que Jesus fez, não é o que Bartimeu fez. É o que Jesus fez. Duas verdades nesse texto. E a gente vai pensar nisso a respeito, aplicar isso para a nossa igreja. Primeira coisa. Esse texto mostra para nós, gente, que Jesus Cristo, ele tem espaço na sua agenda para se relacionar com pessoas normais como eu e você. Jesus tem espaço na agenda dele para se relacionar com pessoas normais como eu e como você. E perceba o que está acontecendo aqui. Vamos ver isso. Perceba aqui que o texto fala de um rapaz chamado Bartimeu, que ao saber que Jesus está passando por aquela região, ele está indo para Jerusalém, mas ele tem que passar por Jericó, ele começa a gritar Jesus Cristo. Mas eu fico olhando para esse texto e vendo a maneira como Marcos ele escreve a narrativa, porque toda vez que um evangelista ele vai escrever com um propósito. O propósito de Marcos é diferente de Lucas, de João e de Mateus. E eu olho para o texto e fico vendo assim, por que Marcos ele é detalhista em apresentar Bartimeu? Você já fez essa pergunta para o texto? Ele poderia muito bem chegar assim: olha, Jesus estava passando, indo para Jerusalém, passou em Jericó e viu um cego. Ponto. Todo leitor ia saber, um cego. Não. Há detalhes no texto. O texto é rebuscado. E aí o texto fala assim: havia ali Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, e ele está à beira do caminho. Você está vendo os detalhes? A pergunta é: por que, Marcos? Por que, Marcos? Por que você não falou apenas que era do cego? Mas você falou: era do cego, era um mendigo, ele estava à beira do caminho, ele era filho de Timeu. Por que, cara? Por uma única razão. Porque o evangelista quer mostrar que não havia absolutamente nada na vida desse homem que pudesse chamar a atenção de Cristo. Esse cara não tinha nada para oferecer para Jesus Cristo. Esse cara não tinha nada para oferecer para a família dele. Esse cara não tinha nada para oferecer para a sociedade. Ele não sabia fazer absolutamente nada. O que esse cara poderia fazer de útil para a sociedade? Aí a gente lembra daquilo que Calvino sempre falava, não é? O crente ele tem que ser, ele tem que ser aquilo que é de melhor na sociedade, porque ele não é um sanguessuga do Estado. O crente é aquele que faz, que se qualifica, que é o melhor naquilo que faz, para quê? Para servir a sociedade. Ele serve a sociedade com algo útil. Esse cara não. Ele depende das bolsas que temos por aí naquele tempo. Mas por quê? Porque Marcos quer enfatizar que Jesus Cristo estabelece um relacionamento de redenção com pessoas normais, com quem não tem nada para oferecer para ele. É isso que Marcos está querendo mostrar. Se não, vamos ao detalhe. Quem era Bartimeu? O Bartimeu primeiro era pobre.
aposentado por invalidez, o salário mínimo, certo? O salário mínimo, INSS, encostado. Era de uma família do interior. Talvez não tinha nem 4 dias na cidadezinha dele. Certo? Jericó. Estãozinho. Não tinha nada lá. Parava lá. Sem influência social. Quem era Bartimeu? Ela não tinha uma profissão. Nada, absolutamente nada. Doente. Vai pegando. Rapaz, esse cara era sofredor, gente. Doente. Sofria na fila do SUS. Não tinha tratamento para ele. Esperando lá um transplante de córnea. Vamos lá, coitado, jogado. Aí o texto fala assim, ele era filho de Timeu. Por quê? Por que foi falar do pai dele? Para dizer assim, Timeu, lembra do Timeu? Aliás, é isso mesmo? Filho do Timeu. Família sem qualquer tipo de influência. Aí Jesus está dizendo assim, é com estes que eu me relaciono. É com essa classe de gente. E aqui, gente, é o epicentro da narrativa. O texto fala que o epicentro da narrativa, Luiz Renato, não é o grito de Bartimeu. O epicentro da narrativa aqui é que Jesus Cristo ele para a sua agenda para conversar com esses ninguém. E há um detalhe no texto que diz assim: Jesus parou. A preciosidade no texto, gente. Jesus parou. Jesus parou para quê? Para sentar, para ouvir. Jesus parou para se relacionar com aquele que estava ali padecendo. E nós estamos aqui diante de um relato maravilhoso, porque Jesus Cristo ele não estava com uma agenda ociosa. Pelo contrário, Jesus Cristo não estava indo na venda da esquina comprar uma Coca-Cola para o almoço. Não, ele não estava. Jesus Cristo está caminhando para a cruz. Jesus Cristo está caminhando para o final de todas as coisas. Jesus Cristo está indo para a redenção. Ele está indo colocar um ponto final na história. Mas ele para a sua agenda de redenção para se relacionar com gente, para estar com gente, para exercer misericórdia com gente. Ô gente, não tem para onde a gente correr não. E se eu fosse Jesus que falasse assim, Bartimeu, na boa, cara, eu estou indo, depois eu passo aí e a gente conversa. Não tem dinheiro não, agora está tudo no Pix, não tem dinheiro dentro da agora. Não. E talvez os assessores de Jesus, né, os discípulos, Senhor, foco, né, na época dos coisas. Foco. Cruz, foco, nada pode te atrapalhar. E Jesus falou assim, cara, dá licença lá. Ô, gente, por que eu quero falar isso aqui e fazer um desafio para a igreja? Deixa eu explicar isso para a igreja. Irmãos, a igreja precisa se identificar com os gritos do seu tempo. Nós estamos vivendo um tempo complexo. A igreja que não se relacionar com o seu tempo e responder às demandas do seu tempo a partir do Evangelho, essa igreja não vai para frente. Desculpa. Ela não estou falando que a igreja vai deixar de existir, não é isso. Mas ela vai deixar de ter a sua importância no seu tempo, como essa igreja tem há 93 anos. Nós estamos falando de Atos aqui de 1920, que essa igreja está em atividade. E sabe uma coisa? Deixa eu abrir meu coração, porque eu estou em casa, eu vou abrir o coração. Eu admiro o ministério desse pastor. Porque se ser pastor num grande centro, é fácil, gente.
é mais fácil. Mas se você é pastor no interior, ao longo de 35 anos, com recursos sociais, em termos de sociedade, de cidade, cada vez mais reduzido, ver uma igreja forte, vibrante, eu admiro esses aqui, não é aqueles lá não. Muitas vezes está gravado. Porque trabalho pastoral, agora eu preciso falar o seguinte, eu tenho falado isso na minha igreja há 10 anos que eu estou lá. A igreja que não identificar os gritos do seu tempo, essa igreja deixa de ser relevante no atual cenário que ela vive. E os gritos de hoje são gritos diferentes dos gritos do passado. Porque quando eu era menino aqui, havia uma discussão do seu tempo. Nós estávamos discutindo se fazer tatuagem era pecado ou não, essa discussão ficou. E eu estou fazendo apologia que é tatuagem, pelo amor de Deus. Faz não. Mas a discussão hoje é outra. A discussão hoje é com famílias, com meninos, com filhos de pessoas da igreja que estão enfrentando, às vezes, o dilema da homoafetividade. Lá na minha igreja. Semana retrasada eu aconselhei um adolescente. Os pais chegaram para mim e falaram: Juliano, gente, eu tenho uma agenda de 15 a 20 aconselhamentos semana. O povo está tudo endoidando. As famílias estão convulsionando. E aí eu conversei com uma menina bonita, adolescente, com sentimentos homoafetivos, menina crente. Os pais desesperados, não sabem como lidar. Eu estou falando disso, gente. Eu estou falando de mães que chegam na minha igreja, de pessoas com a classe financeira muito elevada, mas com família desestruturada. Nós precisamos falar de mães solos dentro da nossa igreja. Nós precisamos falar sobre a dinâmica desses adolescentes que estão vivendo no mundo e eles não sabem lidar com o digital mais, viraram quase que zumbis na frente do celular. Então são coisas do nosso tempo e a sociedade está gritando, o povo está gritando, e a igreja precisa perceber isso. E eu tenho falado na segunda o seguinte: vamos parar com esse tanto de programação, ninguém dá conta disso. Eu cheguei na igreja e tinha 14 ministérios, falei: vamos parar com isso, ninguém dá conta disso aqui não, isso é uma loucura. E aí a gente vai entrando naquele lance de cuidar de coisas, você vai cuidando de coisas. Aí quando você vê, o pastor se torna um executivo. E você deixa de cuidar de gente. Igreja cuida de gente. Igreja cuida de pessoas que estão quebradas. Igreja se relaciona com gente. E as igrejas estão perdendo esse tato de gente. Está cada vez tudo mais formalizado. É uma reunião de oração que é online. Eu nem sei se aqui é. É não sei o que virou online, é aconselhamento online. Pastor, você faz aconselhamento online? Não faço. A não ser que você mora lá não sei aonde, você precisa falar comigo. Se você está na minha cidade, você vem aqui. Você conversa comigo, você olha para mim. Gente, você tem que tocar, gente. Então, eu penso o seguinte: a igreja está perdendo isso. Se relacionar com gente, cuidar de gente, chorar com gente. Vou mais um pouco. Crente tem que relacionar com descrente. E aqui eu não estou dizendo para relacionar com descrente fazer aquilo que é reprovável. Nada disso. Mas crente tem que relacionar com descrente. Porque é quando você relaciona com um descrente que você ouve, que você interage, que você ouve os gritos. E sabe de uma coisa? Os gritos das pessoas lá de fora é diferente dos gritos das pessoas aqui de dentro.
E às vezes nós ficamos dentro de uma bolha e nós achamos que a vida é aquilo que se passa dentro da igreja. Não é. Não é. Há uma vida lá fora, há dilemas lá fora, há pessoas que estão ficando desesperadas, querendo solução e não acham, e às vezes não acham porque nós não relacionamos com esse povo e falamos assim: eu tenho a solução do seu problema, está aqui. Eu voltei a fazer jiu-jitsu, tenho apanhado igual um louco, por exercício físico, gosto de lutar. Mas para estar dentro de um cenário que não é o meu. Eu chego da academia e os caras falam: e aí, pastor? Porque para pastor ir lá lutando, tatando, para muitos é um negócio fora do comum. Porque na cabeça de muitos, pastor é um OVNI. Que prega domingo, durante a semana ele entra dentro de uma cápsula e aí sai domingo de novo. Ele fala: o que você faz? Você não faz outra coisa, não? Dá uma raiva quando vê isso pra mim. Você é só pastor? Aí dias atrás nós estamos lá, e aí entre um rolo o outro, sento com uma pessoa: e aí, como é que tá? Tá tudo certo? Eu passou tudo bem. Aí esses dias teve uma confraternização do jiu-jitsu. Aí os caras me convidaram assim por protocolo, sabe? Não vou. Chegar lá. E outra coisa, quando você relaciona com um descrente, você não pode esperar que ele vai fazer todas as coisas que você, que é crente, faz. Cheguei lá, tinha a bebida deles, tinha tudo certo. Fui, conversei, comi carne com eles. Olha, a gente tem que ir embora, tem que fazer um casamento. Era 4 horas da tarde, tem que ir embora. Mas eu quero fazer uma oração com vocês aqui. Larga essas bebidas vocês aí e vamos orar agora. Largar a cerveja deles, evangelho. Eu preciso só de 1 minuto antes de orar para falar com vocês. 1 minuto para a mensagem do evangelho. Vamos orar. Orar. Senhor, abençoa esse povo. Mostra para eles que o sentido da vida não é esse aqui. Esse aqui não. Esse aqui é bom, mas que passa. Tem uma coisa melhor que isso. Em nome de Jesus, abençoe cada família. Amém. Deixa eu contar a história. Eu tenho 4 jiu-jitsu lá na igreja. Lá está tudo marumbado os caras lá na igreja. Entendeu? A Júlia é melhor do que isso, do que eu para isso. Já umas 4, 5 colegas dela de academia. É isso. É isso aqui. Jesus parou. Jesus parou a agenda dele. A agenda da igreja, ela precisa estar focada em gente. Segunda igreja é uma igreja muito simples. Deus tem olhado para a segunda igreja e falou assim: eu escolhi abençoar vocês. Ponto. Não tem nada que a gente faça. Ele fala assim: Juliano, o que você vem aqui? Me chama para falar: olha você lá em Brasília. O que você está fazendo aqui? Eu falei: não vou para falar isso. Não vou porque eu não posso falar aquilo que Deus está fazendo. Você tem que perguntar para Ele. Aqui nós vamos um negócio muito simples. Nós temos uma escola dominical de 1h30 de manhã, nós temos um culto de 1h30 à noite, pregando sequencialmente o texto da Bíblia, e só temos uma programação no meio de semana. Quarta-feira o povo de Deus se ajuda. Só. Bíblia. Quarta-feira é o dia da semana dos pequenos grupos da igreja. Por quê? Porque na terça, na segunda, ele tem família para cuidar, ele tem que pegar o menino dele para o shopping, tomar um sorvete. Ele tem que sentar com o pessoal do condomínio que ele mora para jogar bola no condomínio. Ele tem vida. Aí bota o povo de segunda na igreja, está todo mundo morto. Ninguém tem lugar, não tem mais relacionamento com ninguém, nem com a família. Quarta-feira é o dia da segunda na igreja. É uma festa. É uma festa. Pequenos grupos, tem muitos grupos que vão reunir na igreja. E pequeno grupo de crianças, pequeno grupo de adolescentes, de jovens, de velho, de homem, só de mulher. E é uma festa. Cuidando de gente. Vem cá, pequeno grupo, senão vamos sentar aqui, nós vamos dar a Bíblia junto. Estou com um problema em casa, no casamento, pastor. Também estou, vamos morar junto. É gente. Igreja que só falta em programação. Programação. Não falando que não seja bom, é gostoso. Lá na igreja tem muita programação. Você escolher durante o ano. Mas não é o carro-chefe, não é isso. É gente. Jesus falou para vocês: peraí,
Eu sei que eu tenho que ir para a cruz, está tudo certo. Mas deixa eu sentar aqui esse Bartimeu, cego, inválido, do interior, deixa eu sentar aqui esse cara. O que foi, meu filho? O que você está aqui sentado? O que você quer? Vamos para o que eu tenho que terminar. Eu empolgo aqui, eu vou até ler. Falta 2 minutos, segundo ponto, só 2 pontos. Então Jesus parou a agenda dele para relacionar com um cara que não tinha nada para oferecer para ele. Mas o texto vai continuar, na verdade, caminhando para o final, a segunda metade do texto. Vai mostrar agora a natureza do relacionamento de Jesus com o Bartimeu. Primeiro, o texto mostra que é um movimento intencionalizado. Jesus para e vai lá e conversa com ele. Mas não é uma conversa qualquer. Não é aquele negócio, você está bem? Estou bem. Aquele protocolar, não. É uma conversa redentiva. É relacionamento redentivo. Olha só. E nós vemos então, no segundo momento, que o relacionamento de Jesus aqui é permeado de misericórdia e graça. Relacionamento por relacionamento não tem efeito redentivo, só por relacionamento. Tem que ter um elemento ali dentro desse relacionamento. Graça, misericórdia. Jesus parou. Para que Jesus parou? Para estabelecer um relacionamento de misericórdia com o Bartimeu. E aí você vai ver isso no texto, de forma muito clara. Verso 49. Vai lá na sua Bíblia. Parou Jesus e disse: chama o Bartimeu. Chamaram. Então o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. E um ponto de destaque aqui, gente, nesse texto, é a diferença de intencionalidade de relacionamento entre Jesus e as pessoas que cercavam. Porque você vai ver narrativa que muitos estão repreendendo Jesus, dizendo assim: Jesus, não aconteça. Tem cruz para o senhor executar aqui, você vai mexer com o Bartimeu. Verso 48, muitos estão repreendendo Jesus, dizendo assim: não, porque na cabeça dos discípulos, o Bartimeu está sendo inconveniente. Ô Bartimeu, você está sendo inconveniente, cara. Jesus está indo lá resolver a história da humanidade e você, Zé Ninguém, chamando Jesus, deixa o cara embora. Mas há um detalhe aqui, eu quero caminhar para o final. Como eu já adiantei, o clímax dessa narrativa não é a persistência do Bartimeu. A gente cantou, tinha uma música, não sei se é do Kleber, o Marquinhos Gomes, é uma música antiga, falando do Bartimeu, música linda. Mas Jesus não parou porque o Bartimeu insistiu. Não é essa a interpretação. Jesus não ficou assim: eu vou parar aqui porque ele chamou demais a minha atenção. Não foi. Jesus não parou para estabelecer um relacionamento com Bartimeu com base naquilo que havia em Bartimeu. Jesus parou para estabelecer um relacionamento com Bartimeu com base naquilo que havia nele, Jesus Cristo: graça, misericórdia, amor, afeto, ternura. Jesus não estabelece um relacionamento com a gente baseado em nossas virtudes, mas nas virtudes dele, na graça que é dele. Bartimeu, ele está te chamando. E ele está te chamando não apenas para dizer ou falar alguma coisa de forma muito simplista contigo. Ele está te chamando para um movimento de redenção, cara. A graça aqui, a misericórdia aqui. E a gente continua lendo, o texto termina, e eu sou daqueles que acreditam que há uma restauração aqui, não apenas do físico, mas da alma de Bartimeu. Aquele rapaz se tornou filho do Senhor através daquele movimento espiritual ali. Porque o texto termina dizendo assim: vai, a tua fé te salvou. Fé é elemento de conversão. Há 2 elementos de conversão: fé e arrependimento. A teologia diz isso. Você não pode dizer que é convertido se você não tem fé e arrependimento. E fé é dom. Fé é algo que Deus põe no seu coração. Você não crê em Cristo de forma automática: hoje eu vou acordar aqui e vou crer em Jesus Cristo. Não, você não tem condições.
A não ser que Cristo venha e impute fé no seu coração, dizendo assim: agora você está autorizado a crer. Vai, a tua fé te salvou. Da onde vem essa fé, pelo amor de Deus? Da onde vem essa fé? Porque ele não tinha fé. E o texto termina dizendo que ele está com fé, porque sua fé te salvou. Quem deu essa fé para ele? Para salvá-lo? O próprio Cristo. Esse é o tipo de relacionamento que nós precisamos estabelecer como igreja para a sociedade que nós estamos inseridos. A graça no relacionamento com Cristo, gente. Eu tenho atendido tanta gente nesses últimos anos. Eu estava conversando com um colega. Rapaz, eu não sei o que está acontecendo com o mundo, não. Porque de quando eu comecei o ministério para cá, parece que o negócio deu uma intensificada assim, considerável. Os problemas. A natureza dos problemas. A gente sempre teve problema, a igreja sempre teve problema. Mas a natureza dos problemas agora está me deixando assustado. A Rochelle trabalha na área também de frente e ela vai compartilhar comigo isso. É estranho. Há uns problemas que eu falo assim: Senhor, peraí. E eu fico vendo, gente, o povo, é aquilo que Paulo fala, o povo está desesperado. Eles estão tateando, eles estão tentando achar solução aonde não existe. Vão num profissional, vão no outro. E chega lá para mim, na verdade, sou o último, né? Eu só pego a bagaceira mesmo. Passou em todo lugar, não deu certo, vai no Juliano. Dias atrás, entendi. Dias atrás, eu tenho uma pessoa lá na igreja, ela é profissional da área e tal, e ela chegou na nossa igreja tem uns 2 anos, uma mulher muito conceituada na cidade. Ela tem um leque de amizade com a alta classe da cidade. E ela trabalha nessa frente da psicologia, dessa frente ali, que ajuda. Embora não seja uma psicóloga. Ela não atende como psicóloga, mas ela faz um trabalho de ajuda. Aí ela fala assim: pastor, quando o negócio em zero, eu te mando lá. Vamos fazer uma parceria para mandar. E aí ela manda aqueles casos assim que você fala assim: meu irmão, o que é isso? Aí diz que para trás chegou uma senhora, 40 e poucos, 45 anos, talvez. De uma família extremamente tradicional de igreja. Um poder aquisitivo muito alto. A mulher chegou, na hora que abriu a porta, ela já começou a chorar copiosamente. Eu começar a conversar com ela, foram uns 15 minutos. Conversa vai, conversa vem. Tivemos uns 13 sessões de encontro, conversando. No terceiro encontro, que ela estava mais em condições, eu apliquei a mensagem do Evangelho para ele. Comecei a falar com ela sobre idolatria do coração. Sobre aonde Jesus vai e como ele transforma o coração. E ao transformar o coração, ele transforma o comportamento. Essa mulher está na igreja. Ela disse assim: pastor, há 30 anos que eu cuido. Eu nunca ouvi isso aqui. Eu já passei por tantas crises na minha vida, mas nada na minha vida foi tão efetivo como olhar e ver que no Evangelho, em Cristo, o que Jesus fez por mim é o suficiente para ter uma vida nova. Por quê? Porque o relacionamento que Jesus estabelece com o povo quebrado, como eu e com você, é um relacionamento de graça, de misericórdia, que ninguém pode oferecer. Deixa eu terminar falando com você. Jesus te chama nessa manhã. Jesus te chama para restaurar a sua visão.
Talvez você que não consegue ver graça mais na vida, não há mais colorido na sua retina. A vida está chata e sem graça. E quando nós sofremos, eu vou falar um pouquinho sobre o sofrimento ainda da vida. Tudo fica chato e sem graça. Momento de vulnerabilidade. O sofrimento traz vulnerabilidade. E uma das principais coisas que o sofrimento faz é embotar a nossa visão de mundo. As coisas continuam do mesmo jeito, mas nós não conseguimos enxergar da maneira adequada. Nós começamos a enxergar a vida ausente da graça de Deus. E o que Jesus faz com a gente é dar uma nova visão. Eu estou aqui, eu continuo com graça, com misericórdia. Aquele que sustentou você a vida toda, continuarei sustentando ao final de todas as coisas. Deus vai lá e toca na nossa visão para que a gente possa agora enxergar tudo novamente a partir da ótica da graça. Jesus te chama nessa noite, nessa manhã, para restaurar a sua visão. A graça, a misericórdia. E Ele faz isso chamando para estar com Ele na continuação da caminhada. Bartimeu, você está curado. Sua visão está restaurada. Segue a vida. Segue a vida. Jesus nos restaura para continuar seguindo a vida. Haverá um dia que não precisaremos mais, porque Ele vai voltar, então. Mas Ele nos restaura e diz: segue a vida. Continue a vida. Continue. Então, gente, a minha oração nessa manhã para a igreja de Guiratinga nesses 93 anos. Primeiro, gratidão a vocês. A todos vocês. Porque ao longo desse tempo, estou com 40 anos, vivi aqui 18 anos, 17. Muitos pararam a sua agenda para cuidar de Deus. Muitos pararam. Eu lembro da tia Mária. Sábado à noite vim aqui. Depois que o Zé Pela passou, foi embora, passou a bastão. E eu lembro perfeitamente da tia Mária chorando, dando aula para a gente. Não dava sossego para ela dar uma aula para os adolescentes à noite. Eu fico olhando de trás para frente e falei: se eu fosse eu já tinha mandado esses guris tudo para casa dos pais, para os pais tomar conta, se vira. Ela saía da casa dela, vinha aqui no sábado à noite cuidar. Naziro, Juliano, Alisson, Borolo, Deldai tinha na época. É insuportável. Ela falando e a gente bagunçando, fazendo outras coisas. Eu imagino. Naquela simplicidade, dizendo assim: meus filhos, não façam isso, isso é errado. Relacionamento de misericórdia e graça. Isso é igreja. Isso é igreja. A gente precisa continuar com isso. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado a Deus pela tua palavra. Ela, quando a gente abre a palavra do Senhor e expomos a palavra do Senhor, ela fala com a gente. Amém. Eu oro para que essa igreja continue amando a Jesus. Amém. Amando a Jesus. Que a agenda dessa igreja seja a agenda de Jesus. Que eles continuem, ó Pai, falando como nos acreditaram.
amando aqueles que às vezes nós não queremos nem amar, tendo paciência, ensinando de novo, e de novo, e de novo, e de novo, como o Senhor fez ao longo do seu ministério. Igreja é isso. Temos paciência com o pecador, que sejamos simples com o Evangelho. O Evangelho é simples. Às vezes dificultamos o Evangelho, Senhor. Que essa igreja continue com essa mesma simplicidade nesses 93 anos, pregando, ensinando e batizando para a glória de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós louvamos ao Senhor por esta palavra, né? Tão abençoada e desafiadora, para revermos o que é sermos igreja, enquanto Deus tem sustentado e preservado este trabalho. Bem, queremos mais uma vez dar boas-vindas a todos que estão nos visitando, né? Temos aí também os familiares da Elimar, filha, os netos, né? Também a irmã do Gilmar com a gente, lá da Salva.